Boa tarde. Dando continuidade, então, ao nosso ciclo de palestras, convido o engenheiro Américo de Oliveira Sampaio. Ele é engenheiro civil formado pela Universidade de Mackenzie, possui mestrado na Escola de Engenharia de São Carlos e atualmente é o coordenador da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo. Acertei? Bom, boa tarde. Isso aqui é normal, né? Pegar aqui para o lado. É o laser, do outro lado. É o laser e aqui passa para frente. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro eu queria agradecer aqui os organizadores, né, por esse evento, por esse convite que me fez aqui para a gente bater um papo aqui sobre a questão da crise hídrica, né, no estado de São Paulo, particularmente na região sudeste, né, e como é que a gente está enfrentando. Esse é meu tema, tá certo? Eu também queria parabenizar aqui vocês, os estudantes aqui de pós-graduação, os estudantes da Unicamp, também por esse evento. É legal, isso é poucas vezes a gente vê isso nas universidades. Eu tenho particularmente ido em vários eventos agora para falar sobre as políticas, os programas da Secretaria, e também para falar sobre a crise hídrica. E é interessante e normalmente é difícil a gente conseguir falar com jovens, né, com vocês aí, que as pessoas estão iniciando aí na área. E eu acho que esse evento aqui, parabéns a vocês aí de fazer isso. E continuem, parece que esse evento começou e parou, né? Mas isso é legal, vocês estarem fazendo um evento, organizando esse evento, muito bem organizado, inclusive. Difícil ver a organização assim, eventos mais oficiais, né, vamos dizer assim. Parabéns para vocês, viu? E eu sei que aqui hoje nós estamos falando mais sobre tratamento de esgoto. E eu, particularmente, minha especialidade é tratamento de esgoto, onde que eu fiz mestrado, depois doutorado. Mas a minha especialidade sempre foi tratamento de esgoto. Eu trabalhei na Sabesp. Quando eu fui para a Sabesp, depois de fazer o mestrado, eu trabalhei na operação das estações de tratamento da região metropolitana de São Paulo. Fiquei muito tempo nessa área. Depois fiquei na área de P&D da Sabesp, né? Eu era o superintendente de pesquisa e desenvolvimento. E a minha especialidade sempre foi tratamento de esgoto. Mas há coisa de um ano atrás, fui convidado pelo secretário, né, o professor Braga, para ocupar a coordenadoria de saneamento da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, né? Nós temos uma secretaria especificamente que trata de saneamento e recursos hídricos. Tem duas coordenações. Uma que é o Rio Brasil, que trabalha com a parte de recursos hídricos, e eu estou à frente da Secretaria da Coordenadoria de Saneamento. E nós temos alguns programas, quer dizer, basicamente, hoje eu estou tratando mais da questão de políticas públicas. Uma secretaria trabalha com políticas públicas e grandes programas estaduais, né, na composição e estruturação de grandes programas. E é isso que eu vou conversar um pouquinho, quer dizer, é um processo que a gente, quer dizer, vocês estão iniciando agora a carreira de vocês na especialização, né? Eu também tive esse lado, mas em um determinado momento a gente é chamado para esse conhecimento que a gente tem técnico, mas tentar transformar esse conhecimento em gestão pública, tá certo? Que muitos de vocês amanhã, com certeza, vão estar fazendo, né? É difícil, é um processo meio complicado, mas é interessante. A gente tem que começar a ver a questão um pouco mais ampla, né? Menos especialista, a gente acaba sendo especialista, mas um pouco mais amplo. E é isso que eu vou falar. Então, vai fugir um pouco, mais ou menos, da linha que estava sendo adotada aqui, das coisas mais específicas. Até senti saudade aqui dos meus tempos de especialista. Então, o tema que foi me pedido falar é sobre essas políticas públicas da Secretaria, políticas públicas e programas, né, para enfrentamento dessa crise hídrica, que, na verdade, dessa grande seca. A gente costumou chamar de crise hídrica, mas o certo era falar de seca. Quando se fala isso na costa oeste, eles chamam de drought, né? É uma seca que acabou transformando uma crise, que, na verdade, é uma crise que já existia, que a gente vai conversar um pouco, que essa crise já existiu, né?
Então, antes de entrar um pouquinho nela, eu queria falar, por exemplo, que a gente estava falando de esgoto e tal. Hoje, a situação do Brasil, pessoal, nós temos hoje quase menos de 50% da população tem acesso à rede de coleta. O esgoto não é nem coletado, isso no Brasil. Né? Daquilo que é coletado, 30% é tratado. Né? A água está um pouco melhor, 70% tem acesso à água, de relativamente qualidade, boa qualidade. Mesmo assim, estamos distantes do ideal. Agora, se a gente vê os dados de esgotamento, que é o que a gente está conversando aqui, que a gente está trabalhando tanto, estudando tanto, vocês aqui, a realidade hoje faz que a gente tenha que refletir um pouco sobre isso. Menos de 50% tem rede, menos de 30% do esgoto gerado é tratado. Né? Então, isso nós estamos num período, eu acho que quase que pré-civilizatório, eu diria, tá certo? Você é uma pessoa que gera o esgoto, que joga no rio, que joga na rua, não sei o quê, não podemos, nós estamos num estágio absolutamente incompatível com o estágio de desenvolvimento tecnológico do mundo, tá certo? A gente não encontra isso, outras infraestruturas estão muito à frente, né? A energia elétrica, a telefonia, mesmo mobilidade que está atrasada, mas nada é tão precário como a questão sanitária. E dentro da questão sanitária, nada é mais precário do que o esgotamento sanitário. Tá? E eu acho que a gente começa por aí, tá certo? A gente tem que pensar que esgotamento sanitário e abastecimento de água, na verdade, a gente começa a fazer coisas estanques, mas, na verdade, a gente está falando sobre água, sobre um bem absolutamente escasso, né? Um recurso natural escasso, né? E absolutamente essencial para tudo, não só para a vida, mas também para as atividades econômicas, etc. Né? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre esse recurso humano tão escasso, e daí a gente vai tentar entrar no esgoto, tá certo? Também aí. Existe um indicador, talvez você já tenha ouvido isso aqui, é um indicador muito utilizado pela ONU, né? Na verdade, eles falam que é o indicador da ONU, na verdade é um pesquisador, acho que norte-americano, que criou esse pesquisador. É um indicador interessante, que dá mais ou menos, não é o único, tem outros, mas esse aqui é interessante porque ele dá mais ou menos uma noção da disponibilidade hídrica de cada região, de cada país, de cada local. Né? E isso aí a ONU usa muito para definir suas políticas internacionais. Então, se vê, por exemplo, quando você pensa no Brasil, todo mundo fala, o Brasil é muito rico na água, e realmente é. Né? A gente tem esse indicador, é mais ou menos que é medida em metro cúbico de esgoto, metro cúbico de água total por habitante ano. Então, nós estamos na faixa de 35 mil metros cúbicos por habitante ano. O estado de São Paulo, ele já cai bastante, cai para quase 2.500, próximo de 2.500. É só para você ver, a ONU considera uma condição autossustentável quando esse indicador ele é acima de 2.500. Portanto, São Paulo, nós estamos um pouco ligeiramente abaixo. Então, ao contrário do que se pensa, apesar de ser um lugar onde chove bastante, tem bastante água, grande volume de rios, mas nós temos uma grande concentração, 20% da população se concentra no estado de São Paulo. Né? Então, nós temos uma atividade econômica muito forte, agrícola e industrial, e de serviços muito alta. Então, na verdade, a disponibilidade hídrica ela é muito baixa aqui. A gente vai ver, quer dizer, eu só quero que você veja, nós estamos um pouquinho abaixo do autossustentável. Ele considera pobre quando é abaixo disso e crítico quando que é abaixo de 1.500 metros cúbicos por habitante ano. Guarde esses números que eu vou mostrar alguma. Só que se você olhar dentro do estado de São Paulo, nós vamos ver coisas muito piores. Tá? Nós temos, em algumas bacias, descargas muito altas, 37 mil, maior do que do Brasil, lá no Pontal do Paranapanema, mas nós temos algumas descargas em algumas bacias, né? Aqui onde nós estamos, por exemplo, é 400, você lembra que era 1.500, era crítico. Aqui,
Em Piracicaba, 480 metros cúbicos por habitante ano. E mesmo assim, grande parte dessa água é pego para o Alto Tietê, que é pelo sistema Cantareira, que é a bacia de Alto Tietê, onde que esse número cai a metade da bacia aqui. Então você vê, na verdade são lugares que chovem relativamente bem, mas onde que concentra, quer dizer, na bacia do Piracicaba e no Alto Tietê tem quase 60%, 70% da população de São Paulo. Então você vê que nós estamos numa escassez. Esses índices aqui são menores que muitas regiões do Saara, por exemplo. Nós temos uma escassez muito grande. Nós temos grande população próximo às nascentes dos rios. Tem um programa, esse é um programa que já vem de longo tempo, chama REAGUA, tá certo? Que foi identificado há uns 10 anos atrás para exatamente o Banco Mundial e o governo do Estado tentou definir mais ou menos prioridades e estabeleceu as bacias mais críticas do Estado de São Paulo. São 5 bacias críticas do Estado de São Paulo. Né? Aqui do Sapucaí Grande, onde está Franca, Mogi Guaçu, a do Piracicaba, onde nós estamos aqui, a Tietê Sorocaba, que é o médio Tietê, né? E aqui do Alto Tietê, onde está a região metropolitana de São Paulo. Essas aqui, o que é as críticas? Para vocês terem uma ideia, é onde que a demanda de água já superou 80% da disponibilidade hídrica. Olha só, a gente já consome 80% da disponibilidade hídrica nessas regiões. E aqui é onde concentram principalmente as prioridades em termos de programas de conservação de água. Né? Tem várias considerações de tratamento de esgoto, enfim, de redução de perdas, etc., etc., que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas você veja a situação que nós estamos no estado de São Paulo. Então, nós estamos com uma carência hídrica enorme no estado de São Paulo, independente. Agora, falando mais especificamente, eu acho que é importante vocês entenderem, a gente tem usado isso para discutir, mas é importante vocês terem essas ideias. Quando a gente fala dessa seca que se abateu agora, 2014, 2015, era importante que a gente entender o que está acontecendo. Isso aqui é um dado da ANA, né, foi feito. Eles têm uma avaliação de exatamente, quanto vermelho é onde que teve uma grande seca. Essa aqui, vermelho, escuro, é onde que teve uma maior seca nos últimos 100 anos. E aqui é azul, escuro, é onde que tem a maior cheia dos últimos 100 anos. Tá? Então, se você vê, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, no ano de 2012, a região sudeste, a gente teve uma coisa anômala aqui no noroeste, nordeste, né? No nordeste de São Paulo teve um fato, mas aqui, a região metropolitana, o sudeste inteiro, pelo contrário, não teve cheia, teve até uma cheia maior dos 10 a 50 anos. Está uma condição até de muita água. Chega em 2013, ao contrário, essa aqui sumiu, toda a região sudeste em 2013 teve uma alta incidência de chuva. Né? Azul é maior cheia de 10 a 50 anos. Isso aqui é normal, a maioria foi um ano normal. De repente chega, olha a situação 2014. Né? Todo o estado, essa mancha pega toda a região de Rio de Janeiro, Minas Gerais e principalmente o estado de São Paulo. Né? Isso aqui é maior seca nos últimos 100 anos. Né? Então, de repente, acontece uma coisa dessa, que a gente vai explicar um pouquinho melhor para vocês terem entender. O pessoal aqui, eu acho que talvez alguns engenheiros aqui trabalharam muito com hidrologia, com a parte de hidrologia, tá certo? Como que a gente faz? A gente define os nossos sistemas de saneamento, água e esgoto, né? E drenagem. Nós trabalhamos com a média histórica, nós pegamos para trás, conhecemos lá o que acontece no falar, e assim, para período de recorrência de tanto tempo, a gente faz os cálculos todos prevendo a média, mínimas e máximas. E a gente olha para o passado, né, os dados históricos. Então, olha só, no caso daqui da região metropolitana de São Paulo, nós temos dados históricos de 80 e tantos anos. É um dos lugares que tem muito tempo de dados históricos. Então, no Brasil, eu acho que é um dos lugares que tem mais dados históricos do país. Então, você veja, os dados históricos mostravam que a média era essa aqui, essa curva. Ó, diminui no inverno e no verão ela tem essa vazão aqui.
Você veja só, em 1953 foi a mínima que teve de todo o período da história das precipitações, o mínimo, as vazões mínimas aconteceram em 1953. Inclusive foi exatamente esses dados que foram utilizados para fazer o dimensionamento do sistema Cantareira. Foi utilizado essa média de mínima histórica. Então todo o sistema foi trabalhado com essa mínima histórica, com essa média e tem as máximas. Tá? Olha só o que aconteceu. Esse aqui é 50% da média. Em 1953 choveu metade da média histórica. Em 2000, aqui é 2014, tá? Faltam 4. Nesse ano de 2014 choveu metade da mínima de 53, ou seja, 25% da média histórica. Era uma condição absolutamente inesperada. Quer dizer, a gente olhando para trás, isso mostra uma coisa importante. Eu não estou fazendo isso para justificar, para botar culpa em São Pedro, nem nada disso, pelo contrário. Mas hoje a gente sabe isso, e hoje nós temos que calcular com isso aqui. Nós temos que reavaliar todo o processo que a gente sempre utilizou. E é isso que nós estamos fazendo. Mudou-se essa crise hídrica, se teve uma coisa importante, é que mudar o conceito, mudar as bases do nosso pensamento, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista de como a gente vai enxergar os nossos hábitos, os nossos costumes com relação à água, nossas políticas, nossos programas. Tem que mudar radicalmente. A gente não pode pensar mais o que a gente sempre pensou. Né? Mesmo porque, como que a gente pensava? Olhando para trás. Hoje existe aí, que vocês ouvem falar aqui, tem as mudanças climáticas, que muitas vezes o que vai acontecer para frente não tem mais muita relação com o que aconteceu para trás. Certo? Então, e também ninguém sabe o que vai acontecer, principalmente na região sudeste, que é muito difícil de prever. Então, mas a gente tem que trabalhar isso eu queria deixar para vocês. A gente vai ter que trabalhar isso, trabalhar a água. Como fazer? Ninguém sabe direito, mas a gente sabe alguns caminhos. E é isso que eu quis aqui, que eu quero trazer aqui para discutir um pouco com vocês. Olha só, aqui eu mostrei aquilo que eu já mostrei, não vou falar, isso aqui é a média histórica, em 53 subiu 56% da média histórica, e agora 25% da média histórica. Pessoal, isso aí, tem um pessoal lá, o Gerson Kelman, que é um hidrologista que está na presidente da Sabesp, ele fala que isso aí é 0,004%, a probabilidade disso acontecer é 0,004%. Tá certo? Isso significa um evento pode acontecer isso a cada 250 anos. É mais ou menos isso. Estatisticamente é isso. Ou seja, desde que Cabal chegou aqui, pode ter havido 2 vezes que isso aconteceu. Né? Não sei se isso vai acontecer mais na frente, que os eventos extremos vão ser maiores, mas isso, ninguém poderia prever e ninguém poderia calcular um sistema. Se alguém fizesse um cálculo do sistema prevendo isso, então o pessoal ia ser criticado, falar, um elefante branco. Como que você vai fazer um negócio que nunca vai acontecer uma vez a cada 250 anos? Né? Mas é uma coisa que talvez a gente tenha que mudar. Tanto é que a gente estava conversando até agora, na hora do almoço, na Austrália, por exemplo, onde eles estão tendo um problema de seca, também dessa magnitude, assim como também a Califórnia. Eles construíram uma usina de dessalinização na Austrália que custou $1,5 bilhão. E sabe o que está acontecendo com essa coisa? Está parada. Porque ela só está lá para aumentar a segurança hídrica, para não acontecer o que aconteceu agora. Mas você imaginou, e lá está sendo questionada. Tá certo? Como é que você pega $1,5 bilhão e coloca no lugar? Você imaginou você competir hoje com dinheiro da educação, da saúde, da segurança, da mobilidade, e pegar dinheiro para botar não sei quantos bilhões, 10 bilhões numa coisa que não vai ser usada. Então, é muito complicado. Estou falando em políticas públicas, pessoal, né? Em programas. Então, isso é uma coisa que você não define só olhando aqui o governo. Tem que discutir com a sociedade, tem que não sei o quê. Isso é muito complicado de se fazer, mas nós temos que repensar, e é isso que eu quero deixar aqui como uma coisa que para a gente pensar como fazer isso. Não é fácil. Existem basicamente, meninos, 2 formas de você compatibilizar o sistema, quer dizer, os sistemas de abastecimento de água e equipamentos sanitários com a demanda. Quanto que a gente quer de água, precisamos de água, e quanto que a gente tem que disponibilizar dessa água. Existem 2 formas de fazer isso. Uma que é a gestão de oferta,
e outra trabalhar na gestão de demanda. Quer dizer, compatibilizar oferta e demanda, você pode mexer tanto na oferta quanto na demanda. Parece óbvio, né? A gente, por muitos anos, o mundo inteiro, e aqui no Brasil principalmente, nós trabalhamos com as políticas, foram políticas que basicamente trabalharam na gestão de oferta. Você só ouve falar isso ainda. Tá? Ah, precisa pegar mais água não sei onde. Ah, precisa mais pegar água não sei onde. Ah, o cara não pegou água, tem que pegar água, tinha que ter pegado água. Mas sempre é gestão de oferta. Ainda nós só falamos em gestão de oferta. E nós estamos hoje trabalhando em gestão de demanda. É isso que nós estamos querendo construir. A duras penas, difícil, porque hoje não está muito claro isso. Isso que é bom que vocês jovens que estão começando agora, nós temos que repensar esse negócio. E isso o mundo inteiro está repensando. E eu vou dar alguns dados para mostrar como que é muito mais eficiente se trabalhar, às vezes, na gestão de demanda do que da oferta. Tá? Então, a gente vai conversar, discutir isso um pouco. Tá? Só para dar um pouquinho de história para vocês, né? Se você pegar a região metropolitana de São Paulo, particularmente a cidade de São Paulo, ele sempre teve um conflito muito grande com a sua água. São Paulo, no começo do século retrasado, no meados do século retrasado, 1860, ele tinha 20 mil habitantes. Em 70 anos, ele multiplicou para 60 vezes, e passou de uma pequena vila para uma grande... uma das maiores megalópolis do mundo. Jamais se aconteceu isso no mundo inteiro. Uma cidade que cresceu 70 vezes em 60 anos. Né? E isso sempre foi um conflito muito grande. Só para, não vou entrar muito em detalhes, isso aqui a gente poderia discutir muito, mas assim, já em 1930 tinha duas concepções. Uma, liderada por Saturnino de Brito, o grande sanitarista, que ele propunha exatamente grandes parques lineares, preservar toda a margem dos rios, e aproveitar a água, tratar os esgotos aqui para utilizar as águas próximas da cidade de São Paulo. E do outro lado tinha uma visão mais progressista na época, de engenharia mais progressista, que era liderada pelo prefeito Prestes Maia, onde que era o plano das avenidas, quem é de São Paulo sabe muito bem, as grandes avenidas, que era o carro ocupar as margens e pegar água cada vez mais longe. Vamos pegar água cada vez mais longe, que é a tônica até hoje. Vamos pegar em São Lourenço, vamos pegar em Juquiá, vamos pegar em longe, lá. E custe o que custar. Porque quanto mais longe, mais caro é a água. Certo? Só para falar assim, gestão de oferta. Pessoal, é uma coisa importante, quando eu falo de falar de gestão de demanda, mudar um pouquinho, não quer dizer fazer isso ou outra coisa. Isso a secretária adjunta, a Mônica Porto, que é uma grande hidróloga da USP também, ela que é a secretária adjunta, ela coloca bem assim, não é mais a questão de falar isso ou isso. É isso e isso. Então, para vencer a crise, nós temos que fazer várias coisas concomitantemente. Né? Então, não é... A gente vai ter que procurar mais água, mas nós temos que pensar em outras coisas também. No caso da gestão de oferta, o que está se pensando? Nós temos grandes mananciais na região metropolitana, não vou falar muito sobre isso para não perder tempo, mas nós temos uns 7 grandes municipais, o maior é o Cantareira, segundo o Alto Tietê, o Guarapiranga e outros menores na região oeste e sul. Esse aqui é um sistema Rio Claro também que tem, que é um dos primeiros que começaram a fazer. Então existem, o que é? Na gestão de ofertas existem 3 níveis, uma emergencial, que vocês estão ouvindo, são essas obras emergenciais que a Sabesp está fazendo a duras penas e de uma forma de emergência para poder superar o deserto, como diz o Gelson Câmara, atravessar o deserto. Ver se a gente não conseguir atravessar esse negócio sem fazer um rodízio perverso. Então, isso aqui eu não vou entrar em detalhes, mas a gente vai pegar 1 metro cúbico em Rio Gaió, está fazendo agora essa coisa que inaugurou agora, trazendo mais 4 metros para a represa Bilha do Rio Pequeno, é um braço da represa que é preservado ali da Billings. A gente vai levar isso para o Alto Tietê, que é um outro sistema que está ruim, mais 4 metros, vamos ampliar a capacidade de tratamento da ETRA-BV, botamos membranas, que foi falado hoje aqui, para aumentar a capacidade de tratamento da estação de tratamento do Alto da Boa Vista. Enfim, essas são obras emergenciais. A médio prazo, nós temos 2 grandes, outras, a médio prazo, por exemplo, nós temos hoje a reversão do Rio Paraíba do Sul,
pegar água do Rio Paraíba, é uma outra reversão de outra bacia, muito questionada, difícil, porque envolve outros estados, Minas Gerais, além de uma região muito politizada e importante, que é o Vale do Paraíba. Mas nós estamos pegando mais quase 6 metros de água lá. Estamos fazendo agora, e em 2 anos deve estar pronto. Esse aqui são a médio prazo. O outro é o Rio São Lourenço, é um sistema novo, que vai custar quase 2 bilhões e tanto, 2 milhões e 3, para trazer água do Rio Juquiá, que é vertente já do Ribeira de Iguape. Tá certo? Já está na bacia do Ribeira de Iguape. Só para você ter uma ideia, esse sistema que já está sendo construído por uma parceria público-privada, ele vai trazer água de quase 100 quilômetros de distância e 300 metros de altura tem que bombear essa água. Quer dizer, caríssima. Né? O custo dessa água é caríssimo. E cada vez fica mais caro, cada vez a água está mais longe. Né? E ainda, pessoal, tem isso eu estou falando todos os programas da Secretaria, tá? Também está se pensando, nós estamos equacionando hoje, fazer um grande programa para o final de prazo. A região metropolitana deve crescer e estabilizar em 25 milhões, hoje está com 22. Mas aí vai ter que precisar mais água. Então, você tem lugares muito mais longe, tem que pegar lá na represa de Jurumirim, que é Paranapanema, Baixo Paranapanema, longe para Anadel, certo? Caríssimo, mas tem uma possibilidade de trazer. E aí não se pensa mais em região metropolitana de São Paulo, nós estamos falando da macrometrópole. A macrometrópole é a região metropolitana de São Paulo, não pode mais pensar só região metropolitana de São Paulo. Região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas, região metropolitana de Santos, porque está tudo interligado já. Então, cada vez a gente tem que fazer uma visão mais holística. E isso aí é trazer água de mais longe para trabalhar toda essa região e não pensar mais região só metropolitana de São Paulo. Né? Você vê a mudança que está tendo de paradigma de planejamento. Eu votei os slides? É verdade. Não estou vendo aqui. Então, são esses, eu não vou entrar em detalhes, mas são lugares muito caros e mais distantes, que a gente vai trazer lá, que é para 2050. Mas nós temos que pensar para 2050, se a gente quiser, temos que fazer planejamento de longo prazo. Então, tem emergencial, médio prazo, de longo prazo. Isso na questão da gestão de oferta. Existem outras alternativas também, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas é o seguinte, aproveitamento de água da chuva, poços na região metropolitana de São Paulo, que também pode ser, apesar de o aquífero aqui, é um aquífero muito pobre, é um aquífero cristalino e sedimentar, muito pobre de água, não é que nem o Guarani, mas existem algumas possibilidades. E a questão da dessalinização, que estão falando aí, eu acho que você já deve ouvir, pegar a água do mar, subir 700 metros, que é uma loucura, pessoal. Então está saindo aí, era bom que vocês são especialistas aí, comecem a considerar. Só para pegar essa água, dessalinizar aqui, tem que botar membrana de osmose inversa, bombear 700, 800 metros para jogar aqui, para abastecer a região metropolitana, custa R$ 7 por metro cúbico. A Sabesp vende água a 2,25. Como é que você pode... Né? Quer dizer, só se aumentar a tarifa. Mas aumentar a tarifa, como que é que vai fazer? Então, tem algumas pessoas que também, nessa crise hídrica, aproveitam para vender milagres também. Nós temos que tomar muito cuidado. Então, nós estamos também recebendo essas pessoas, conversando, mas sempre numa ótica de uma coisa factível. Não adianta a gente ficar inventando mentira e inventando coisas impossíveis que não sejam viáveis do ponto de vista econômico, financeiro e ambiental. Bom, esses são as nossas políticas e os programas para a gestão de oferta que ainda vão continuar. Mas nós estamos pensando também, e é isso que eu queria conversar com vocês, de programas que a gente tem que entrar para reduzir a demanda de água. E aí entra, inclusive, a questão de tratamento de esgoto. Mas, por exemplo, olha, esse aqui também, se você pegar historicamente, quando começou São Paulo, lá no começo do século passado, retrasado, no meio do século retrasado, 1892, final do século retrasado, né? Nós tínhamos um consumo per capita, isso aí é um trabalho que foi feito, era de 50 litros por habitante dia, muito pequeno. As pessoas, em média, consumiam 50 litros por dia. Isso aqui é dado oficial. Em 1939 foi feito um outro estudo, onde que olha o aumento já. Uma pessoa já, pelo desenvolvimento, já com água encanada em casa, ele já começou a consumir
256 litros por habitante dia. E aí tem estudos em 95 que começam a trabalhar com essas per capita, 400 litros por habitante dia. É muita coisa. Então, além de aumentar a gente, cada pessoa começou a consumir mais água. É o progresso. É o progresso que a gente vai. Cada vez a gente aumenta a gente. E não só, uma pessoa começa a começar mais água. É hidromassagem, é não sei o quê. Ela vai, as pessoas, principalmente na região sudeste. Na região nordeste, as pessoas já sabem muito bem o valor da água. Né? Quem mora no Nordeste, principalmente no sertão, sabe o valor daquilo lá, economiza. Mas aqui no Sudeste, maravilha que a gente sempre usou água com desperdício, a gente usou água em excesso. E dá para reduzir substancialmente isso aqui. Eu fiz esses cálculos há pouco tempo, até para dar base nesse programa aqui. Hoje, em termos de produção, a água disponibilizada por pessoa está em 301 litros por habitante dia. Tá certo? Depois a gente pode explicar direito isso aqui. Mas hoje, em média, eu tenho que tratar e disponibilizar água tratada para essa per capita. Agora, isso aqui que a gente pega na BNT, lá para fazer casa, isso aqui é o consumo residencial, que hoje está na faixa de 180 litros por habitante dia. Mas é isso que a gente tem que ver. Cada pessoa na cidade consome mais ou menos 300 litros por habitante. É possível reduzir isso para 180, na fora está 140, 150, ou seja, dá para trabalhar pela metade isso. Tá? E aí, assim, nós temos algumas medidas. Nós temos um programa agora que é exatamente diminuir a demanda predial. Quanto que as pessoas consomem de água nas suas casas. Então, aí nós temos várias coisas. Medição individualizada em condomínio, porque nos prédios as pessoas consomem mais só porque não paga, ninguém paga, todo mundo paga. Ninguém sabe quanto que faz, não controla o seu próprio consumo. O consumo per capita é 30% maior. 20% a 30% maior. Né? Então, a gente pode trabalhar com medição individualizada. A questão da estrutura tarifária, nós pagamos barato a água, se a gente falar, é difícil falar isso, mas é assim, se você comparar com o que é do mundo inteiro, é claro que os serviços são diferentes, mas a água é barata aqui ainda. Então, se você começar a aumentar a água, você também pode reduzir isso aí, além de dar dinheiro para poder construir sistemas com maior segurança hídrica. Nós temos também a questão de reuso no edifício, reuso, a gente pode pegar água cinza, não aquela água que vem de vaso sanitário, fazer um tratamento e utilizar para vaso sanitário ou para outros usos, que já tem muita coisa acontecendo. E fontes alternativas, poços, né, que já existem bastante na região metropolitana, e principalmente a questão das cisternas, que a gente não tem o programa, mas que a gente está querendo conversar aí para ver como que a gente pode trabalhar essa questão. E o que a gente vai falar um pouquinho aqui, só que rapidamente, o que a gente já tem um programa agora, com grana do Banco Mundial. Quando eu cheguei, eu levei essa proposta, e nós estamos agora já ultimando isso, que é exatamente uma troca maciça de aparelhos sanitários economizadores, principalmente vasos sanitários. Nós não estamos reinventando nada. Isso foi feito em Nova York há pouco tempo e na Cidade do México, na década de 80, com grande sucesso. As pessoas, antigamente, para você dar uma descarga, você consumia 16, 12 litros. Hoje, hoje não pode mais vender isso. Você dá uma descarga e você consome 6 litros, 6,8 litros. E se você faz xixi, que é aquela do duplo acionamento, é 3. Então, você vê a diferença, é metade. E o consumo, grande parte do consumo residencial é descarga. Então, lá teve uma mudança muito grande disso. Nós estamos fazendo agora para baixa renda, pegando programas do CDHU, prédios do CDHU, e nós estamos trocando maciçamente, as pessoas vão entrar a trocar a custo zero. Tá certo? A fundo perdido. Nós vamos trocar as coisas, temos uma avaliação do custo, só para mostrar para você. Em Nova York, eles trocaram 1.300.000 vasos. Também é custo perdido. As pessoas, só que uma coisa mais moderna, através da internet, foram trocados na década de 90, 1.300.000 vasos sanitários. Na Cidade do México, 350.000. E olha, o que é importante é isso aqui, ó. Tanto lá quanto aqui, ó, a economia por vaso trocado foi de 219 litros por dia. Para cada vaso trocado, economiza 219 litros por dia. Tá? Se a gente conseguir isso, não há por que não achar que a gente não vai achar, a gente não vai ter isso. Eu fiz só uma conta, pegando a tarifa da Sabesp,
pegando mais ou menos o custo de você comprar e instalar uma bacia sanitária, isso são dados oficiais, que a gente já faz isso, a Sabesp já faz isso. Já troca esse vaso, isso aqui é preço já oficial de licitação, tá certo? Se você tiver isso, considerar a tarifa da Sabesp, que hoje é 5,5, é 20,25 por metro cúbico de água, mas você tem o esgoto, então é o dobro, é isso que a gente paga por metro cúbico consumido na nossa casa, nós pagaríamos, o payback seria de... e essa aqui é uma taxa de retorno, que é o que a Sabesp usa. O payback, só a pessoa que fizesse isso, se vocês fizerem isso na sua casa, vocês pagam esse investimento em menos de um ano. Quer dizer, não existe nada, nenhuma renda fixa que dê mais do que isso. Numa renda fixa, você vai recuperar o seu capital investido em 4 anos. Isso é 4 vezes melhor do que qualquer renda fixa. Que a gente está botando CDB, LCA, 4 vezes melhor. Então, já por si só, a pessoa que deveria trocar nem precisaria do Estado pagar. Eu fiz uma outra continha que a gente tem usado muito para poder as pessoas terem uma noção. Aquele sistema São Lourenço que a gente vai colocar em funcionamento agora, daqui a um ano, ele vai custar 2,2 bilhões, que vai trazer água a 100 quilômetros de distância, 300 metros de altura que tem que ser bombeado. Ele vai trazer uma vazão de 4,7. Se eu descontar as perdas, ele vai disponibilizar efetivamente 3,76 metros cúbicos por segundo de água para a região metropolitana de São Paulo. Para fazer a mesma coisa, economizar a mesma coisa através de trocar aparelhos sanitários, eu precisaria trocar 1.480.000. Absolutamente viável. Se em Nova York, que é menor que São Paulo, trocou 1.300.000, a gente conseguiria fazer isso. Se a gente trocasse isso, a gente faria isso com um custo, a estimativa de custo seria por habitante seria de 248, enquanto que o do São Lourenço está 1.222. Ou seja, fazer isso, economizar a mesma água que vai produzir o São Lourenço, eu faço isso com 1/5 do preço, que está errado, não é inferior ao investimento, é 20% do investimento. Tá? Então eu consigo 5 vezes menos economizar a mesma água que eu traria desse sistema novo que a gente vai trazer. Portanto, é absolutamente viável. Nós temos que começar. Só que a gente precisa dar o primeiro passo. Estamos fazendo isso para a baixa renda, estendendo isso depois a política pública para outros setores. E eu queria agora, para finalizar, acho que já estou no final do meu tempo, né? Quem que está marcando meu tempo? Eu tenho 1 hora, né? Tá quanto tempo eu tenho? Mais 10 minutos? Vou terminar certinho. Agora entrando assim, tem mais algumas questões que a gente precisa colocar, que é, por exemplo, reduzir perdas. Hoje os sistemas públicos do Brasil, e também na região metropolitana de São Paulo, e em São Paulo de uma maneira geral, é alto. Agora, quando a gente fala que 30% é perda, dá uma noção um pouco equivocada. As pessoas acham que 20% é vazamento. As perdas, a gente chama perdas reais, ou perdas físicas, e perdas aparentes, ou não físicas, como a gente chama. Essa é a nomenclatura que se chama. Antigamente, metade, né? Então, as perdas, 30% e hoje, que está 30% mais ou menos, a Sabesp, por exemplo, tem outros que são muito maiores, na verdade, são perdas totais. Né? As perdas físicas hoje estão em torno de 18%, 19%. Né? O que é alto, mas não é muito mais alto que por exemplo, na Inglaterra. A Inglaterra está mais ou menos nisso. Mas a gente precisa investir nisso. É ainda inconcebível que a gente perca 20% da água tratada em vazamento. Mas isso, ao contrário do que se pensa, pessoal, não é um programa simples. As pessoas acham que é só ver vazamento e consertar vazamento. Não é. Mais da metade dos vazamentos você não enxerga. Você tem que ir com sensores que tem sensores caríssimos, para você identificar e saber onde que é. São vazamentos invisíveis, que são a maioria deles. Esse que sai água é rápido, você vê. Você vai lá e conserta.
A maioria dos vazamentos são invisíveis, você tem que identificar, saber onde que está e quebrar e fazer. Outra coisa que é muito cara é que um tempo de vida útil de uma rede de água, ela é de 50 anos, isso aí não é eterno. Né? Só a Sabesp, né, que opera 70% da população, ela tem, a comprimento de rede dele está em volta de 65 mil quilômetros de rede. Só para você ter uma noção do que é esse valor, dá para dar uma volta e meia na Terra. Né? É esse o tamanho de rede que tem a Sabesp, só na região metropolitana de São Paulo. Certo? Você imaginou, e você trocar isso, 2% disso, porque se eu ficar com 5 anos, eu tenho que trocar toda vez 2% da rede. Né? Então, isso ninguém ouviu, ninguém faz isso. As pessoas fez uma rede e ninguém coloca isso no custo operacional. E por isso que as redes estão ficando velhas e cada vez vazando mais. Então, hoje, estão se incorporando, trocar a rede, remanejamento de rede, que a gente chama lá. Trocar as redes, tirar. Só que hoje você não pode mais, aqui em Campinas, você já imaginou se você tiver que tirar, toda a rua tem uma rede. Você imaginou se quebrar 2% de todas as redes da Campinas por ano? Né, o tráfego, a mobilidade. Então, você tem que fazer tudo por método não destrutivo. Existe, é mais caro do que o método normal. Mas isso é toda uma tecnologia e investimento, que vai redundar efetivamente no aumento da tarifa, não tenha dúvida. Mas nós vamos ter que pensar diferente a água, é isso que eu queria dizer. Nós temos que investir na redução de perdas reais. Outra coisa, reuso. Tá? A gente tem feito bastante coisa, tem um dos maiores programas de reuso foi feito aqui, que é o Aquapolo, que é quase 1 metro cúbico por segundo, que vai vir da estação de tratamento do ABC e leva para o polo petroquímico de Mauá. Né? É um dos maiores do mundo, foi coisa, mas é um fato isolado. A gente está muito, eu falo com toda tranquilidade, nós temos que avançar muito no reuso da água, nós podemos avançar muito, grande parte. Quer dizer, esse programa, mesmo em São Paulo, que é o top no Brasil, nós não temos não é nem 0,5% da água, o reuso não representa nem 0,5% da água consumida. E a gente pode ter um monte de utilizações de água industrial, agrícola, limpeza de logradouros, usos urbanos e etc., uso predial, que não precisa de água potável. Tá? Então, você pode realmente fazer um uso. Além do que, nós já estamos pensando hoje é um grande programa de reuso potável indireto. Você pegar o esgoto, tratar ele, jogar numa represa, depois pegar isso, fazer mais um tratamento isso. Não tenha dúvida, pessoal, as pessoas, quando a gente fala isso, vira a cara, meu Deus do céu, mas a gente já está fazendo isso. Isso já é feito, só que não planejado. O que a gente tem que fazer é planejado. Tá certo? A Campinas já pega a água desse riozinho, como é que chama aqui? Agora, sorte que agora está sendo feito planejado, mas era um reuso indireto. Nós jogávamos esgoto sem nenhum tratamento, pegava aquilo lá e tratava na estação de tratamento de água. O que a gente vai fazer, e já está fazendo em Campinas, e São Paulo vai fazer rapidamente, é reuso potável indireto. Mas aí nós temos que ter normatização disso, nós temos que ter resolução, e não é fácil discutir isso com a população. Primeiro que a população não quer nem ouvir falar de fazer reuso de esgoto. Para beber, não. Tá? Nem indiretamente. Nós estamos pensando nisso, mas já se fala em reuso direto. Tá? Já estamos falando e provavelmente, talvez vocês mais jovens vão ver isso, as pessoas pegarem a água, tratarem e já sair para beber. Tecnologia existe, os preços caíram vertiginosamente hoje, tanto de salinização quanto de essas membranas, né, que a gente já falou aqui, caiu muito, a gente tem dados acompanhando, caiu muito o custo e melhorou muito a eficiência. Então, já é possível. O problema é a gente trabalhar a questão do aumento de custo um pouquinho maior, mas principalmente o que o pessoal trabalha muito lá fora, e a gente não tem essa prática aqui no Brasil, é trabalhar a questão da aceitação da população a fazer isso. Lá eles trabalham, por exemplo, em Singapura, eles não chamam nem de água de reuso, eles chamam de new water. Né?
É porque eles começaram a trabalhar a cabeça das pessoas, porque lá eles fazem reuso de 80% para água potável. Pega o esgoto, 80% do esgoto potável é colocado para beber. É indireto. Mas eles trabalharam 10 anos a consciência da população para poder fazer esse projeto. E nós temos que fazer isso também, porque as pessoas vão se recusar a beber. Né? É isso. Mas o reuso é uma coisa que a gente precisa avaliar. Isso também é gestão de demanda. Porque eu usando o reuso, usando 2 vezes a água, eu não preciso pegar mais água. Então, para mim, é uma questão de gestão de demanda. Não é gestão de oferta, é gestão de demanda. Né? E que a gente precisa acelerar demais. Nós estamos evoluindo e todo mundo fala, São Paulo está na frente. Mas São Paulo está na frente, mas é muito pequeno. Tá certo? Nós precisamos avançar aí rapidamente, rapidamente. E vocês estão fazendo estudos aqui. Agora, eu vou falar agora, no finalzinho, eu deixei para o último para falar. Tem mais 15 minutos ainda? Bom, é bom que eu deixo mais para discutir depois. Né? Não vou usar todo o meu tempo. O tratamento de esgoto. Que é o objeto mais aqui que eu vi que vocês estão trabalhando. Achei legal e tal. Mas a gente... primeiro que eu queria colocar... Mesmo aqui em São Paulo, nós coletamos 15% falta fazer de coleta. Nós temos 85% do esgoto coletado. E do esgoto coletado, nós tratamos hoje pouco menos de 80%. Então, nós temos muito o que fazer aqui. Tá? Primeiro, muito o que fazer aqui em termos de tratar o esgoto que não é nada tratado. Tá? E depois... Esse tratamento que a gente faz não é suficiente, que eu acho que pouco se falou. Aqui já se falou muito de... Quando o pessoal fala de coisa simples, eu acho super importante. Mas São Paulo, pessoal, está tentando fazer, a gente fala, fazer tratamento secundário. Eu vi em alguma palestra aqui de manhã, uns meninos falando, porque eutrofização já é... Não, mas é absolutamente necessário. Nós já estamos tendo demanda de tratar terciário. Tá certo? Tem localidades de São Paulo que não tem mais jeito. Ituparanga, por exemplo, que abastece toda a Sorocaba, está aumentando a concentração de algas assim vertiginosamente. Então, toda a estação que a Sabesp tem que fazer lá, tem que fazer com tratamento terciário. E não é frescura, é isso que eu estou te falando. Além de... Aí o pessoal fala assim, a gente nem trata esgoto, vai ter tratamento terciário. Isso eu ouço muito. Mas além de tratar, nós vamos ter que tratar cada vez mais o esgoto, para compatibilizar isso com os usos que nós queremos fazer, inclusive de abastecimento. Tá certo? Nós não podemos ter rio que sejam cloacas a céu aberto, quer dizer, que a gente não usa para nada. E grande parte da água que a gente não usa é porque não dá mais para usar para nada, nem para abastecimento público, nem para nada. Tá certo? Tem rios que você não consegue usar para nada, nem para irrigação. Tá certo? Aliás, só para vocês entenderem, se você pegar a CONAMA lá, que define as classes do rio, tem uma classe do rio, que é a classe 3, que é assim, serve para... que não precisa ter vida, que até é um questionamento, o pessoal está questionando, que eu concordo plenamente, você não deveria ter uma possibilidade de ter um rio que não tenha vida. Eu acho isso aí, a gente precisa, que pode ter um rio que eu só vou usar só para efeitos paisagísticos e para andar de barco em cima, tá certo? Eu acho que a gente não devia pensar isso como coisa de futuro. Claro, a gente vai ter que fazer metas progressivas para chegar lá. Mas a gente não pode pensar que ter rio, que eu vou sistematicamente ter rio morto, né? E que só serve para eu olhar, contemplar ou passar para o navio para andar em cima dele. Tá certo? Mas nós temos na nossa lei, fala isso. Né? Tem classe de rio que é para isso. Então nós temos que pensar cada vez mais, disponibilizar, porque nós não estamos fazendo nada exagerado. Nós estamos disponibilizando água, que é esse recurso extremamente escasso que eu estou falando. Não é mais aquela mentalidade, e isso que eu falo, a crise hídrica, ela traz um grande viés, que eu acho que é a grande coisa que a gente tem que discutir, é a gente começar a repensar a forma que a gente vê a água, usa a água, consome a água. E a gente não pode mais pensar que a água é um bem infinito, que não é, e não será nunca mais, cada vez menos. Então, a gente não pode mais pensar, achar que isso é custo. Tá certo, pessoal? Eu falo isso porque, se você aumenta hoje a água 2%, as pessoas não pagam mais e acham um absurdo. A água é um dos produtos, a gente tem esses dados, ela é 3 vezes mais, se você pegar a renda familiar média do estado de São Paulo,
ela significa 0,69% da renda familiar média do Estado de São Paulo. Se você pegar energia elétrica, é 2,3%. Telefone celular, 3%. Então, você vê, ela até gás de cozinha é 0,83% impacta da renda familiar. Então, a água e esgoto é menos do que gás. Mas a disponibilidade das pessoas pagarem, os economistas falam muito de disponibilidade a pagar. Se você aumenta o gás, eles pagam. Se você aumenta o celular, que teve um aumento 250% acima da inflação, o custo da telefonia celular, as pessoas pagam e estão pagando, inclusive pobre, rico, porque a disponibilidade a pagar por esse serviço é alta. A disponibilidade de pagar por água não é alta. E a gente tem que trabalhar isso, porque como é que a gente vai fazer para criar todo esse sistema que eu estou falando, tratar melhor o esgoto, tratar o esgoto que a gente não trata, tratar melhor o esgoto, fazer todos esses investimentos, aumentar a segurança hídrica, tá certo? Se a gente não tiver o tarifa. Mas a tarifa, não sei o quê. Se não é da tarifa, é melhor ser tarifa que cada um paga pelo que consumiu do que fazer um imposto, pegar taxa. Porque quem paga sempre é a população, não tem como, o governo não cria dinheiro, tá certo? Então, quem paga é o consumidor, é quem consome. Né? Então, se a gente não entender que a gente vai ter que pagar mais, que a água é um bem necessário, que não sai, não nasce, isso aqui, particularmente na Sudeste, a gente começou a se sacar isso agora. Tá certo? E eu acho que é uma coisa que é o grande ponto positivo, que a gente tem que levar isso sabendo que não é que a gente quer pagar mais, a gente vai ter que tomar uma outra visão com relação a esse recurso natural, que está ligado, inclusive, à questão do tratamento de esgoto, que é objeto disso aqui. Né? Não é possível mais a gente enxergar que 20% do esgoto não é tratado, ou que é tratado, que a gente tem que tratar só meia boca, fazer uma fossa cética e jogar. Eu acho que a gente pode até começar fazendo isso, como foi falado isso. Pode fazer coisas de baixo custo, né, no primeiro início, mas assim, são metas progressivas. A gente faz isso, mas já deixa a área para fazer a sua posterior, porque a gente vai ter que chegar no tratamento, porque cada vez a gente produz mais esgoto e os rios cada vez vão receber a capacidade de diluição é cada vez menor. Tá certo? Então, por isso que eu estou falando assim. Então, quando a gente pensa em tratamento de esgoto, a gente não tem que pensar, a gente tem a mania de pensar muito estanque. A água é uma pessoal. Lá na Sabesp, eu estou falando porque eu tenho 30 anos de saneamento. Na Sabesp, por exemplo, eu sou de tratamento de esgoto. Então, a gente é uma turma diferente. Né? Tem o esgoto, daí tem o pessoal que é da coleta, tem outro que é do tratamento, tem outro que é da distribuição de água, tem outro que mexe na parte de tratamento de água, e tem outro que trabalha na área de mananciais. E é estanque, a gente tem que acostumar. E tem pouca relação. E, na verdade, esses sistemas são tudo uma coisa só. Nós estamos falando de água. Se a gente não trata o esgoto, a gente vai comprometer a água que a gente não vai poder usar. Não dá mais para pensar dessa forma. Né? De uma forma estanque, cada um no seu ladinho. Eu acho que normalmente o especialista, e vocês estão começando a área de especialidade, é óbvio que a gente tem que concentrar as coisas que não dá para você aprender tudo. Na especialidade você tem que pegar coisas específicas e ir a fundo lá, no âmago lá, né? Eu acho normal. Mas quando a gente está trabalhando políticas públicas, e é isso que eu estou falando, e eu também fui especialista e sou, né? É difícil, a gente começa a ver a necessidade de ter que alguma coisa se pensar de uma forma um pouco mais holística, tá certo? Porque não tem como a gente pensar água, esgoto, como era até agora, inclusive no planejamento. Não dá mais a gente planejar saneamento se a gente não planejar, por exemplo, uso e ocupação de solo. Não dá, sabe? As pessoas vão invadindo a área de fundo de vale, depois a gente quer passar rede, não está como passar. É óbvio que isso aí, tão óbvio, a gente fala isso, parece muito óbvio. Mas não dá para o engenheiro sanitarista fazer as coisas independente do pessoal que está trabalhando com a parte de ocupação de solos, arquitetos, o pessoal de urbanismo. É tudo uma coisa só. Tá certo? Em termos de política pública, programas gerais, é uma coisa só. E aí eu deixo só, assim, como eu fui especialista, estou deixando só assim, muitos de vocês vão, mais tarde, vão trabalhar em políticas públicas e provavelmente nesses programas. E aí vai ser, é difícil, que vocês vão ver o quanto que a nossa cultura ela é segmentada. Né? Então, a gente tem pouco contato com as pessoas de outras áreas.
né? Os engenheiros trabalham com os engenheiros, os arquitetos trabalham com os arquitetos, os geólogos trabalham com os geólogos. E na hora que você junta tudo isso, até a conversa fica difícil de se ter, né? A forma de pensar. Então, é muito difícil, as instituições são estanques, a Sabesp, a CETESB, a CETESB. Nós já fomos a mesma empresa, há menos de 20 anos, há 30 anos atrás. Hoje, você vê assim, eu sou amigo de muita gente, mas assim, a visão é diferente, uma é de controle, outra de operação, né? E já criou separações, difícil a conversa, fica difícil, né? Academia, né? Eu não conto, porque eu vim da academia e tal, não sei o quê, então eu me dou muito bem, mas assim, é difícil o pessoal da academia, falar com não sei o quê, o tempo da academia junto com o tempo da pessoa que não sei o quê. Então, todas essas coisas a gente tem que começar a entender e ter um pouco de paciência e um comprometimento maior em tentar diminuir essas disparidades institucionais, né, e setoriais mesmo, de áreas de conhecimento. Porque esses programas são programas genéricos. Isso que eu queria deixar um pouco, mostrar, porque a gente vem falar de política pública, e eu deixar um pouco isso aí para reflexão aqui desse debate. Bom, é isso aí, pessoal. Eu acho que já falei até demais. E meu tempo acabou. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente podia depois aí estar esclarecendo, tá? Obrigado. Obrigada, Américo. Bom, vamos deixar as perguntas, então, para a hora do debate.